E aí, gente, vamos lá? A gente vai começar agora uma matéria de multiplicação de polinômios, tá bom? Essa matéria aqui é muito parecida com as outras que a gente viu, então é importante você relembrar a parte de soma, adição de monômios, tá? Multiplicação de monômios também. Porque a multiplicação de polinômios não é nada mais, nada menos do que uma multiplicação de monômios, só que são vários monômios se multiplicando. Tranquilo? Então, olha só, você vai reparar o seguinte. Primeiro, quando a gente faz a multiplicação de polinômios, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte vai ser a multiplicação de um polinômio por um monômio. Tranquilo? Então, olha só. A gente vai ter, então, aqui um monômio. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tudo tá funcionando. Um monômio que é x ao quadrado. E esse monômio x ao quadrado está multiplicando todo esse polinômio aqui, ó. Que é o 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5. Tranquilo? Então aqui eu vou ter essa multiplicação desse monômio por esse polinômio. Beleza, mas o que eu devo fazer, professor? Então aqui nós vamos aplicar distributiva. Quando a gente aplica a distributiva, esse x ao quadrado ele vai multiplicar o 2x ao cubo. Esse x ao quadrado ele vai multiplicar o 3x ao quadrado. E o x ao quadrado vai multiplicar o 5. Repare o seguinte, quando a gente faz a multiplicação de um monômio por um polinômio, olha, esse monômio ele vai multiplicar cada monômio do polinômio. Tá vendo? Olha, o polinômio ele é composto por três monômios, ou seja, três nomes. É 2x ao cubo, 3x ao quadrado e o 5. Então são três nomes, três monômios aqui. Esse x ao quadrado ele vai multiplicar cada monômio do polinômio. Então o x ao quadrado está multiplicando 2x ao cubo. Ou seja, o x ao quadrado multiplicou o primeiro monômio. X ao quadrado multiplica o 3x ao quadrado. E o x ao quadrado multiplica o 5. Beleza? Então vamos à multiplicação. Primeira coisa que você tem que lembrar é que se não tiver coeficiente aqui na frente, do x ao quadrado, por exemplo, então o coeficiente é 1, né? E a primeira coisa que a gente faz é multiplicar os coeficientes. Por exemplo, quando eu vou multiplicar esse 1x ao quadrado, que a gente chama de x ao quadrado, né? Então tem x ao quadrado vezes 2x ao cubo. Eu falei para vocês que a gente multiplica os coeficientes primeiro. Então nós vemos aqui, ó, 1 vezes 2 vai dar o próprio 2. Agora nós multiplicamos as incógnitas. Quando a gente multiplica a incógnita de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Tranquilo? Então aí nós vamos ter o seguinte, olha só. X ao quadrado vezes x ao cubo, somos expoentes. 2 mais 3, 5. Então x ao quadrado vezes x ao cubo, aqui pra gente vai dar x à quinta. Então olha, x ao quadrado vezes x ao cubo, x à quinta. Então quando a gente multiplica o monômio 1x ao quadrado vezes 2x ao cubo, nós vamos encontrar 2x à quinta. Tranquilo? Então multiplica os coeficientes, 1 vezes 2, 2. Ainda no mesmo monômio, tá? Que está junto, tá multiplicando, você vai multiplicar as incógnitas, x vezes x, só que aí você soma os expoentes. Tranquilo? 2 mais 3, 5. A mesma coisa você vai fazer, olha, com o próximo monômio. Eu tenho 1x ao quadrado, que vai multiplicar 3x ao quadrado. Multiplica os coeficientes primeiro. 1 vezes 3, 3. Tranquilo? Agora, x ao quadrado vezes x ao quadrado, soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Então vai ficar 3x à quarta. Beleza? E por último, 1x ao quadrado vezes 5. Como 5 não tem incógnita, não tem x,
Então a única coisa que eu vou fazer é multiplicar os coeficientes. 5 vezes 1, 5. E repete o x ao quadrado. Mais 5x ao quadrado. E aí a gente finaliza essa multiplicação aqui, ó. Beleza? Até aí, gente? Show de bola. Se eu tivesse aqui, vou botar um exemplo 2 aqui pra vocês. Ó, por exemplo, se eu tivesse assim, ó. 2x ao... Vou botar aqui embaixo para eu ter mais espaço. 2x ao cubo que multiplica 3x à quarta menos 2x mais 1. Eu tenho essa multiplicação aí. Beleza, então eu sei que eu vou fazer vai ser a distributiva desse monômio por cada um dos monômios do polinômio que está sendo multiplicado. Tranquilo? Show de bola. Deixa eu botar aqui pra gente não pegar muito espaço. Beleza, então vamos lá. Beleza. Então o que eu vou ter, gente? Olha só, a mesma coisa que eu fiz aqui. Você vai multiplicar esse monômio por cada monômio do polinômio, ou seja, por cada termo do polinômio. Então, olha só, quando a gente multiplica o monômio por um polinômio é bem simples. Você só tem que saber a regra da multiplicação de monômios, que já foi explicada nas aulas anteriores. E olha só, como é que eu vou fazer então, professor? Não lembro. Então, olha só, primeira coisa, eu vou multiplicar o 2x ao cubo vezes 3x à quarta. Beleza, é o primeiro cara que eu vou multiplicar. Então, ó, repare que a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar os coeficientes. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou pegar as incógnitas, que é o x. X e x à quarta, olha só, x ao cubo vezes x à quarta. Eu vou repetir a incógnita, que é o x, e vou somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Beleza? E assim vou continuar. Reparem que aqui agora tem um menos. Tá vendo? Então você tem que ter cuidado com o sinal. 2 vezes menos 2, menos 4. Agora as incógnitas. X ao cubo e x, olha, repare que quando o x não tem expoente, a gente sabe que é 1, né? Então tem x ao cubo vezes x, ó, 3 mais 1, 4. Então vai ficar menos 4x à quarta. Na multiplicação de 2x ao cubo, que multiplica menos 2x elevado a 1. Então, olha só, multiplica os coeficientes primeiro, 2 vezes menos 2, menos 4, e depois as incógnitas. X ao cubo vezes x a 1, repete a incógnita e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. E por último, 2x ao cubo vezes 1 vai dar o próprio 2x ao cubo, né? Na multiplicação por 1, repete quem você está multiplicando. Tranquilo, gente? Então, essa daí é a primeira parte da multiplicação de polinômios. Eu vou multiplicar um monômio por um polinômio. Então, não tem segredo. É só você multiplicar esse monômio por cada um dos monômios do polinômio, ou seja, por cada termo do polinômio. Lembrando, na hora de multiplicar, você vai multiplicar os coeficientes primeiro, multiplicando as incógnitas depois, tá? Então, olha só para a gente deixar fixado aí, ó, vou deixar aqui um exemplo, vou deixar aqui só uma multiplicaçãozinha de monômios, só para a gente lembrar. Olha só, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 5x elevado a 3, que multiplica menos 3x ao quadrado. Ah, professor, é na hora de fazer distributiva que isso acontece, né? Exatamente. Aqui o que você vai fazer primeiro? Multiplica os coeficientes. 5 vezes menos 3, menos 15. Aí, junto com esse coeficiente, vai ficar incógnita. X ao cubo vezes x ao quadrado. Repete a incógnita, que é x, e soma os expoentes. 3 mais 2,
5. Beleza? Gente, não importa quantas incógnitas tiverem. Por exemplo, ó, se eu tivesse assim, ó, 2xy ao quadrado que multiplica 3y ao cubo. Olha só. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho xy ao quadrado, aqui eu só tenho y ao cubo. O que eu vou fazer? Cara, não interessa as incógnitas que tiverem de um e outro. A regra é multiplicar os coeficientes primeiro. 2 vezes 3, 6. Repete as incógnitas. Aqui eu só tenho x e y. E soma os expoentes. Claro que eu não vou somar o expoente do x com o do y. É do x com o x. Se aqui não tem expoente, né? Se aqui não tem x, então repete o primeiro x. Que vai ficar x e ele vai dar o mesmo. Agora o y, aqui está ao quadrado, aqui está ao cubo. O y dá para somar, ó. 2 mais 3, 5. Então vai ficar 6xy à quinta. Só relembrando aí, multiplicação de monômios. Beleza? Show de bola, essa é a primeira parte. Então vou ter mais um próximo vídeo aí com a segunda parte de multiplicação de monômios.